Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, que o tema da mensagem é a fuga e o recomeço. E essa mensagem, essa palavra é uma palavra que Deus tem tratado no meu coração. A história dessas duas pessoas que nós vamos falar hoje, vamos focar mais numa determinada personagem do que na outra, mas é uma história que Deus tem ministrado muito na minha vida, a respeito de mentoria, a respeito de exemplo, a respeito de honra, a respeito de gratidão. E eu peço que você abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você através da minha vida. Para você também que está nos assistindo online, que você realmente tire toda a distração que possa estar aí do seu lado, do seu celular, e que a presença do Senhor invada a sua casa, e que você realmente sinta algo diferente, que você... Eu não sei o que Deus vai fazer hoje, mas eu creio que Ele vai fazer grandes coisas. A minha expectativa está alta, porque não é a respeito daquilo que eu posso produzir, mas daquilo que Ele vai fazer e que Ele já começou a fazer. Amém? Então eu quero começar lendo com vocês. Queria pedir que vocês abrissem a sua Bíblia, Ruth, o livro de Ruth, capítulo 1. Será que você pode abrir sua Bíblia? Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, do começo ao fim. Tá certo aqui, Fê? Tá? Meio bambo esse negócio aqui, com medo de cair. Quantos abriram o livro de Ruth, o capítulo 1? Diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Todo mundo abriu, que ninguém disse misericórdia. Tá bem? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, chorando em alta voz, lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande? Abster-vos-ei de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta a tua cunhada. Porém tu volta a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que eu te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores eu irei, onde quer que pousares ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chames de Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Pois me chamaram Noemi, pois me chamares Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido. Assim voltou Noemi à terra de Moabe, com Rute e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da saga da cevada. O livro de Rute, ele foi escrito em um dos períodos mais críticos da história do povo de Israel. Depois lá de Josué, o povo viveu a época dos juízes, e essa época demorou aproximadamente 330 anos. Durante esse período, Deus levantou 12 juízes, e o que acontecia basicamente era, o povo se afastava da presença de Deus, começava a pecar, se esquecia daquilo tudo que Deus já tinha feito, e já tinha planejado, e já tinha preparado, e dos livramentos, e eles se afastavam da presença de Deus. Então os inimigos vinham, roubavam, saqueavam, levavam cativo, e aí o povo se via numa situação triste, roubavam suas colheitas, roubavam tudo que eles tinham, o povo então chorava, se quebrantava na presença de Deus, clamava por perdão, e o Senhor generoso como levantava um juiz para cuidar dele, e assim foi um ciclo de 330 anos. Dentre esses juízes, Deus levantou homens e mulheres, e algumas pessoas conhecidas, como Gideão, como Débora, como Sansão. Foi nesse cenário que Noemi viveu. E embora o livro tenha o nome de Rute, começa contando a história de Noemi. E hoje nós vamos abordar algumas lições que nós podemos tirar dessa história, da história de Noemi. Nós poderíamos ter aqui e falar sobre Boaz, nós poderíamos falar sobre Rute, mas hoje o nosso foco será em Noemi. E eu quero que você preste muita atenção, porque essa talvez seja uma das histórias mais tristes do Velho Testamento. Mas o nosso Deus é um Deus de graça. Por que eu estou te falando isso? Que essa história talvez seja uma das mais tristes. Porque talvez você esteja vivendo um período, talvez um dos mais tristes da sua vida. Mas o Deus que estendeu graça sobre a vida de Noemi, é o Deus que estende graça sobre a sua vida no dia de hoje. E se você pegar os conceitos que tem dentro dessa mensagem, dentro desse capítulo 1, você pode transformar a sua vida de uma vez por todas. Amém? Vocês estão comigo? Amém? O primeiro ponto que eu quero ler para vocês, eu coloquei como não fuja, a menos que haja um direcionamento de Deus. Não fuja, não saia de onde você está, a menos que Deus te mostre que você deve sair. A verdade é que muitas vezes nós tomamos decisões impensadas, decisões por impulso, que não foram decisões onde você dobrou o seu joelho, onde você buscou a resposta de Deus, onde você perguntou para Deus, onde você buscou conselhos. Ou então você possa ter buscado conselhos e os conselhos não foram favoráveis à sua vontade, então você tomou um outro caminho. Quero te falar, não fuja de onde você está, simplesmente porque você está enfrentando um problema. Porque o Deus que você serve, Ele é um Deus de provisão, e um Deus que te dá instrumentos para que você enfrente a crise. Se nós pegarmos o capítulo 1, versículo 1 e 2, ele começa dizendo: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, os efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. A família de Elimeleque precisou abandonar o lar, precisou abandonar Belém, e Belém significava casa de pão, e aqui conta que existia fome, e essa fome ameaçava extinguir a todos. Então eles decidem ir para um território amaldiçoado por Deus, Moabe. Moabe era uma cidade amaldiçoada por Deus, junto com os amonitas. Eram povos amaldiçoados por Deus, porque fecharam as portas para Israel, quando Israel precisou passar por lá. E eles vão para lá. Basicamente, Moabe tinha suprimentos necessários que Belém não tinha. Mas se nós pegarmos a história do povo de Deus, o povo de Deus viveu durante muito tempo vendo e vivendo milagre. Se nós pegarmos a saída do povo de Israel, atravessando o deserto, o povo de Israel saindo do Egito, atravessando o deserto, eles não tinham água, a água aparecia. Eles não tinham o que comer, o maná descia. Eles não tinham como cruzar, o mar se abria.
as pessoas conheciam essas histórias. Noemi e seu marido Elimeleque conheciam essas histórias e muito provavelmente tinham um poder legal, eram de uma classe social bacana, mas a fome atingiu a todos naquela cidade. Agora, sabe uma curiosidade, uma coisa engraçada? Que uma das armas divinas comumente usadas contra o pecado era a fome. Sabia disso? Uma das armas do Senhor contra o povo era a fome. Porque quando os homens estavam com fome, eles estavam tão humilhados, eles não tinham mais a quem recorrer, eles não podiam arrumar alimentos, e então o Deus de provisão se mostrava presente e arrumava toda a bagunça. Mas voltando ao texto, os 2 versículos mostram que Elimeleque e a sua família fugiram de Belém diante de uma crise, para procurar uma terra onde eles pudessem viver. E essa é uma atitude muito comum, e a reação natural de muitos seres humanos, de muitos homens, muitas mulheres que vivenciam crise. Não foi só Noemi e Elimeleque que fugiram, muito provavelmente outras pessoas também saíram de Belém para ir para Moabe ou para outros lugares por conta da fome. Mas outros personagens bíblicos também já fugiram. Elias fugiu, certo? Quem mais fugiu? Jonas fugiu, quem mais fugiu? Moisés, Davi, tantos personagens fugiram, lógico que com histórias diferentes, mas todos enfrentavam crises. Todos enfrentavam crises. A verdade é que muitas pessoas tomam decisões baseadas nas suas emoções, sem ao menos perguntar a Deus ou pedir um direcionamento. Agora olha o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 14:12. Diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, mas no fim, dá em caminhos de morte. Sair da cidade parecia algo correto aos olhos humanos, e muito provável que outros tenham feito o mesmo caminho, seguido o mesmo percurso, mas nós não precisamos ir longe para entender que essa foi uma decisão errada. Eles decidiram não confiar no Deus de provisão, o Deus que levantava juízes na cidade, para o povo de Israel, para salvar o povo, o Deus que abriu o mar, o Deus que derramou o maná dos céus. Quando nós não confiamos em Deus, nós julgamos que as nossas decisões são mais importantes do que o esperar, sentar e ouvir a voz de Deus, nós estamos muito suscetíveis a cometer erros, e erros graves que nós vamos levar como consequência para o resto das nossas vidas. Você tem um emprego, você está empregado em um lugar, e aí alguém aparece querendo oferecer para você um valor X a mais por mês, e aí você fala assim: uau, esse valor é incrível. E aí você pensa: uau, é bom, eu vou ter um aumento no meu salário, eu vou ter aumento nas minhas entradas, vai ser ótimo, vai ser saudável, eu vou conseguir fazer mais coisas. E eu quero te dizer uma coisa: nem tudo que é bom vem de Deus. Nem tudo que é bom vem de Deus. Se nós pegarmos a história de Adão e Eva, o que a serpente fala para Eva? Olha aqui, olha essa árvore é incrível, essa árvore. Agora eu tenho uma árvore na minha casa, a Erika fala que eu virei pai de planta. Eu estou nomeando as plantinhas lá de casa. Tem a Ezenete, que é uma jabuticabeira, coisa mais fofa do mundo. Hoje eu estava lá molhando ela. Que situação a minha. Deus sabe de todas as coisas, amém? Estava eu lá com a Ezenete hoje de manhã, jogando água, molhando a planta, e eu perdi onde que eu estava falando. A árvore, lembrei aqui, a árvore. Ela mostrou, a serpente mostra para Eva, fala: olha essa árvore, olha que árvore incrível, come essa fruta. Essa fruta vai te dar o conhecimento, você vai ter os seus olhos abertos, você vai entender o que é o ruim, o que é o bom, você vai ter uma vida incrível. O coração de Eva naquele momento se encheu, falou: uau, é uma coisa boa, eu vou poder enxergar com outros olhos. Nem tudo que é bom vem de Deus. Assim como nem todas as tribulações que você vive na sua vida foram produzidas por Satanás. Muitas das tribulações que você vive foram tribulações produzidas por você mesmo, pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Eu tenho um amigo muito querido, cara, eu amo demais ele.
E ele estava trabalhando em um lugar, perdeu seu emprego, e nós sentamos e nós oramos. E a minha oração foi: Deus, abra uma porta de emprego para esse homem. Ele tem filho, ele tem esposa, ele precisa dessa porta de emprego. E Deus sobrenaturalmente abriu uma porta incrível para ele. E ele começou a trabalhar nessa empresa e foi indo. Deu um mês e ele foi chamado para ir para um outro lugar. E ele falou: senti no coração que eu devo ir. Eu falei: calma, deixa eu ver se eu entendi. Há um mês atrás nós estávamos aqui juntos orando para que Deus abrisse uma porta para você, certo? Certo. E aí Deus abriu a porta, você concorda? Concordo, Deus abriu a porta, Deus é bom. Falei: e agora um mês depois Deus abriu uma outra porta para você? Eu acho que é. Falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus está confuso na parada aí. Porque se Deus abriu essa porta agora para você, por que Ele não pôde abrir a porta há um mês atrás? Ou por que então que Ele abriu aquela porta um mês atrás? Resumindo, ele mudou de emprego e quebrou a cara. E ele falou: cara, eu quase destruí minha família por conta dessa decisão. Muitas das nossas decisões nos trazem consequências pesadas. Boas atitudes, boas escolhas te trazem resultados ótimos. Escolhas ruins te trazem resultados ruins, e você é responsável por isso. Muito fácil para Noemi aqui ficar falando: Deus me amaldiçoou, Deus pesou a mão sobre a minha vida. Não foi Deus que mandou ela sair de Belém. Belém é casa de pão. Você acha que Deus ia deixar de faltar pão na casa de pão? Não ia. Mas o que acontece é isso. E talvez Deus esteja fechando portas para você, fechando portas e fechando portas, porque Ele tem uma porta escancarada lá na frente. Deixa eu te falar uma coisa: nós temos uma visão limitada. Você consegue enxergar depois daquela parede? Você consegue ver o que está acontecendo na rua do lado de fora? Você sabe o que está acontecendo no Ceasa nesse exato momento? Você não consegue enxergar? Ninguém consegue enxergar, porque a nossa visão é limitada. A visão do Senhor é abrangente, ela é grande, Ele vê o todo. Então não questione a Deus, confie que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se Ele fechou uma porta, foi o melhor para você. Se Ele abriu uma porta, vai ser uma porta extraordinária para você. E se não existe porta, Ele é poderoso para abrir um caminho, para que você chegue onde Ele quer que você chegue. Amém? Noemi foi para Moabe buscar sobrevivência. Sabe como ela voltou de lá? Sem o seu marido e sem os 2 filhos que morreram. Noemi foi para Moabe para buscar segurança. Sabe como ela voltou de lá? Pobre, viúva e sem esperança nenhuma. E todas essas marcas trouxe um peso extraordinário na vida dela, que ela carregou durante muito tempo. E ela culpava Deus por tudo. Olha lá no versículo 13 o que diz: esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes. Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Talvez essa seja o seu discurso hoje. E eu não estou aqui falando que você é um endemoniado. Não, eu estou falando que você está machucado, assim como Noemi estava machucada. Só que nós servimos a um Deus que olha para a sua alma e Ele tem interesse em restaurar o relacionamento com você. Talvez você tenha fugido da presença de Deus porque você tenha vivido situações terríveis nesses últimos 3 anos. Mas Deus quer te mostrar algo novo no dia de hoje. Deus quer te dar algo novo no dia de hoje. Não coloque culpa a Deus, não coloque culpa em Deus pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Seja responsável, você tem compromisso com as suas decisões. Arque com as consequências. Deus, Ele está pronto para te receber. Não fuja da presença dEle, corra para os braços dEle. Aprenda a confiar. Quando você perder a capacidade de enfrentar um problema, confie no Senhor. Não fuja dEle, confie nele. Olha o que diz lá Salmos 125:1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você quer permanecer para sempre? Você quer ficar firme, a despeito das suas lutas, a despeito das suas dificuldades? Você quer estar com as suas raízes firmadas nele? Confie nele.
confie que Ele tem um plano para a sua vida. Segundo ponto não fuja. Primeiro. O segundo, você precisa entender que Deus está fazendo algo. A situação pode ser ruim, mas Ele é soberano. A situação pode parecer péssima, pode não ter saída, mas eu aqui quero te dar uma notícia, porque talvez você tenha se esquecido. Ele continua no trono. Ele não saiu do trono, Ele não deixou de ser poderoso, Ele não deixou de ter autoridade, Ele continua no trono e nada vai fazer com que Ele saia do trono. Esse é o Deus que nós servimos. Claro que você está aqui, você sabe que Ele está trabalhando. Você fala, pô, Ele está trabalhando, mas está trabalhando muito devagar. Podia trabalhar um pouco mais rápido, podia, dar uma agilizada. Mas uma coisa é você saber disso pela experiência dos outros. Outra coisa é você viver isso de forma pessoal. Noemi, juntamente com Elimeleque, foram precipitados ao saírem daquele lugar. E Elimeleque morre e deixa a bucha com a sua esposa. O homem toma a decisão ruim, junto com a sua esposa, só que ele morre. E quem fica com uma bucha gigantesca é a sua esposa, Noemi. E fica ali, os seus filhos casam, e ela fica um pouco mais de tempo, por volta de 10 anos. E os seus 2 filhos morrem também. E ela sai de Belém com o marido e 2 filhos, e retorna a Belém, sem o marido e sem os 2 filhos. Ela saiu de Belém com pouca coisa, mas ela voltou sem nada. Deixa eu te falar uma coisa que eu ouvi recentemente. Na crise Deus age. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: na crise Deus age. Na crise Deus age. A gente muitas vezes pensa que não, na crise Deus se esconde, na crise Deus omite. Eu não quero ver. O Ramon lá está em crise, te vira, não vou ver. Cara, na crise Deus está com o coração pulsando para te ajudar. Mas a gente se envergonha por estar em crise. Você que tem um negócio, talvez seu negócio esteja mal, vê se isso não é verdade. Talvez seu negócio não esteja tão bem. Você não sai contando para as pessoas: cara, eu estou quase quebrando. Porque isso te gera vergonha. E muitas vezes não é nem por conta de uma má administração sua, mas por conta de circunstâncias que você não controla. Tinha um casal que eu conhecia, que o cara guardou a sua vida inteira dinheiro, e abriu a sua empresa, abriu um restaurante, lá perto de onde eu moro, um bistrô. A comida uma delícia, cara, tinha tudo para estourar esse restaurante. Atendimento ótimo, uma comida extraordinária, um ambiente gostoso. O cara que tocava sax era super desafinado, mas... E é verdade, o cara errava tudo. Isso é mentira, o Ivan e minha irmã estão ali, eles sabem o que eu estou falando. O cara era ruim, mas era gostoso, a comida era ruim, então a comida era boa. O sax era ruim, mas a comida era boa. E o que aconteceu foi que ele abriu, provavelmente em setembro, se eu não me engano. E no mês de março, pandemia. E o que aconteceu foi que o cara que investiu mais de 1 milhão, toda a sua renda que ele tinha guardado, ele era um executivo, quebrou. Quebrou e quebrou bonito. Cara, isso é muito triste. Porque não foi por conta de uma má administração, foi por conta de uma situação da qual ele não teve controle. Você pensa, você é dono de um negócio, eu tenho certeza, se você é um comerciante, você sofreu durante essa pandemia. A menos que você tenha um mercado, que aí você estourou de ganhar dinheiro. Caso contrário, se você tem um cabeleireiro, se você tem um salão de beleza, você sofreu. Se você tem um pequeno negócio, você sofreu. Se você tem uma loja no shopping, um quiosque, você sofreu. São circunstâncias que você não controla. Mas Deus prepara um caminho onde não tem. Se você confiar ao Senhor, Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. E é nisso que nós precisamos nos apegar. Na crise, Deus age. Se você sobreviveu a uma tragédia, meu irmão, eu estou aqui para te falar que se você sobreviveu a uma tragédia, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E essa não é uma mensagem triunfalista. Eu não estou aqui falando que você sobreviveu ao Covid e você não vai mais ter luta. Era tudo que eu queria te falar, porque aí eu também não teria mais luta. Eu sobrevivi.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Os meus olhos não estão nas crises programadas ou projetadas pelos homens. Meus olhos estão voltados para o Senhor, porque Ele é o meu socorro, Ele é o meu sustento, Ele é a minha provisão, Ele é a paz que excede todo entendimento, Ele é absolutamente tudo o que eu preciso. E o seu pensamento tem que ser exatamente isso. Noemi passou traumas profundos, mas Deus colocou uma mulher ao lado dela, que nos ensina até hoje profundamente a respeito de um amor sincero e de uma honra muito difícil de se ver nos dias de hoje. Noemi, se nós pegarmos a história, ela se despede das suas duas noras, e as duas rejeitam prontamente a abandonar Noemi. E deixa eu te falar, muito provavelmente Noemi era uma excelente sogra. A gente faz piadas com sogra. Eu nem ouso fazer piada com a minha sogra. Sabe por quê? Porque eu nunca... Cara, eu ia para a casa dela, quando eu comecei a namorar com a Erika com 15 anos. E eu comecei a trabalhar desde os 13, então eu ia para a casa dela. Na época que eu comecei a namorar com a Erika, eu trabalhava como ajudante geral, eu carregava e descarregava caminhão. Então você pensa, um adolescente que trabalhava carregando peso, e carregava mesmo para valer. Eu chegava na casa da Erika morrendo de fome. E eu matava 1,5 pacote de bisnaguinha, cara, numa sentada. E ela nunca me negou bisnaguinha. Até hoje, se eu vou na casa dela, pode não ter leite, pode não ter refrigerante, mas uma coisa tem: bisnaguinha. Eu não ouso falar mal da minha sogra. E eu quero te falar que se você tem uma sogra, ela pode ser difícil, não é o meu caso, de verdade, do fundo do meu coração. Ore para Deus abençoar a vida dela. Fica fazendo piadinha de sogra não. Ah, se sogra fosse boa, Deus tinha uma. Já ouviram essa? Fica fazendo essas piadinhas não. Porque um dia você vai ser sogra. Um dia você vai ser sogro. Ame o seu genro, ame a sua nora, mas ame a sua sogra. Ame o seu sogro. Valorize a vida deles, porque se não fosse eles, vocês não estariam com a pessoa que vocês tanto amam. E fato é que Noemi deve ter sido uma sogra extraordinária. Para as duas noras, pensa, naquela época existia a lei do levirato. Vocês sabem o que é a lei do levirato? A lei do levirato, ela conta que ela regulamentava o casamento entre uma viúva e o irmão do seu marido. Isso acontecia para que a descendência da família se perpetuasse, não acabassem ali. E elas não queriam, elas sabiam. Orfa e Ruth sabiam que Noemi não tinha mais condição de ser mãe, não tinha mais filhos. Tudo bem que conta a lei do levirato, ela poderia se casar com um parente. Foi exatamente o que aconteceu com Ruth, porque Boaz era da família de Elimeleque, casou com Ruth. Enfim, Ruth teve a sua vida transformada, faz parte da genealogia de Davi e consequentemente de Jesus. Esse não é o tema da pregação, mas o que eu quero te falar é que Noemi provavelmente foi uma mulher extraordinária para suas noras. E elas prontamente rejeitam e falam: não, a gente não vai para lugar nenhum, nós não sairemos daqui, nós ficaremos aqui. E Noemi insiste, Noemi fala mais uma vez: não, vocês precisam ir que eu não tenho futuro. Sabe o que significa Noemi? A pastora Crícia sabe, mas não pode falar. É alegria. Ela volta tão amargurada que ela pede para mudar o nome dela para Mara, de amarga. Orfa se despede, dá um beijo, mas Ruth fica. E aqui ela fala um versículo que talvez seja um dos versículos mais fortes do Velho Testamento para mim. Uma declaração de amor usada até hoje em muitos casamentos, inclusive no meu. Quando a Erika fez os votos para mim, ela usou esse versículo, e eu lembro desse versículo até hoje. E quando eu casei com ela, eu nem sabia que foi Ruth que falou. Verdade. Não dá, tá rindo aí. Olha o que diz lá no versículo 14 a 17. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela.
Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta para a tua cunhada, volta a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes, ou seja, não me insista, não insista para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, ou seja, o que ele bem entender, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Cara, esse texto é um texto muito lindo. Isso aqui é um amor muito difícil de se ver. E eu falei aqui que muitos casamentos são celebrados com esses votos. Beleza, cara, um noivo ou uma noiva fazer um voto desse para o seu marido, tá ótimo, faz sentido, mas uma nora falar para sua sogra, era um relacionamento, era uma admiração muito profunda. Noemi estava amargurada, sem o marido, sem os filhos, e talvez se sentindo abandonada e desamparada, mas Deus colocou no caminho dela uma moabita, uma improvável, uma estrangeira para mudar a sua história. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa em um momento de crise, tirar os seus olhos do geral e voltar os seus olhos para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quantos estão vivendo crise? Seja vulnerável. Quantos estão vivendo um tempo de crise? Uau, pouquíssimas pessoas. Quantos estão mentindo? Cara, eu posso te afirmar que pelo menos 60% das pessoas têm crise em alguma área das suas vidas. Pelo menos. O que eu quero te falar, tira o olho da crise, coloque seus olhos em Jesus, coloque seus olhos em Jesus, veja as pessoas que Ele colocou à sua volta. São pessoas que estão com você, não pelo que você pode dar, mas por quem você é. Noemi não tinha mais nada a oferecer, mas Ruth amou Noemi por quem Noemi era. E é exatamente isso, quando você estiver em crise, tire os seus olhos daquilo que te causa dor, volte os seus olhos para Jesus e comece a enxergar aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Ele colocou pessoas que te amam porque você é uma pessoa especial, é uma pessoa importante. Pare de olhar e pare de se vitimizar. Levanta sua cabeça, você tem saúde, corre atrás, meu querido. Meu pai sempre me diz: filho, na vida tudo tem um jeito, menos a morte. Meu querido, levanta a sua cabeça, corre atrás do seu problema e volte os seus olhos para Jesus. Comece a olhar as pessoas que Ele colocou em sua volta. Deus já preparou alguém para caminhar com você nesse processo. Quando estiver doendo, coloque o seu joelho no chão. Quando passar pela sua cabeça um pensamento de eu vou reclamar diante daquilo que Deus tem feito na minha vida, lembre dessa história. Reclamar de Deus não faz com que Deus fique mais perto de você. Reclamar de Deus faz com que Satanás trabalhe mais ferrenhamente para te convencer que realmente Deus é ruim. Use a cabeça, seja inteligente. As palavras de Deus não mudam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele tem pensamentos de paz sobre a nossa vida. E você precisa receber isso de uma vez por todas. A providência pode até parecer estranha, mas Deus continua no trono. Ele é poderoso para transformar todas as coisas. Você não enxerga coisas que Ele enxerga. Se nós pegarmos a história de Paulo, quando ele pensou em ir para Roma, a sua mente, o seu pensamento era ir para Roma. Chegando em Roma, ele ia estabelecer a igreja, ele ia ajudar as pessoas, ele ia preparar o time, e aí ele ia seguir viagem rumo à Espanha. Isso é histórico, isso é Bíblia, tá? Não estou inventando, você lê a Bíblia, está escrito lá. Mas o que aconteceu foi que Deus tinha um plano diferente. Era completamente diferente. Paulo chega em Roma algemado. E aí, se você pensar aos olhos humanos, você fala: cara, como que ele ia fazer isso, ajudar as pessoas algemadas e presas? O que aconteceu foi que ele, entrando em Roma algemado, a igreja se fortaleceu. A igreja falou: nós precisamos trabalhar mais, nós precisamos correr, nós precisamos adiantar, nós precisamos ser mais ousados. Aconteceu que Paulo entrando algemado em Roma, ele teve a oportunidade de falar para a elite de Roma, para a guarda pretoriana, a respeito do Deus verdadeiro. Paulo, quando esteve preso em Roma, ele escreveu cartas que constam na Bíblia até hoje, que transformam vidas.
Deus tem um plano para você. Não pense que o seu problema não dá para resolver. Não pense que o problema que você está vivendo é grande demais para Deus. Deus faz coisas incríveis e extraordinárias no estalar de dedo quando Ele quiser. Se João não tivesse sido preso na ilha de Patmos, eu não sei o que seria do Apocalipse. Deus tem um plano. Quando parece que as coisas estão perdidas, Deus abre, Deus cria, Deus constrói uma ponte, Deus abre uma porta. Ele faz o que Ele quiser a hora que Ele entender, porque Ele é soberano. Ele é soberano e você precisa entender que Ele está no controle. Eu quero que você repita comigo uma coisa: Ele é soberano. Fala para você mesmo acreditar: Ele é soberano. Sabe a crise que você está vivendo? Fala: Ele é soberano. Ele é soberano. E você precisa se lembrar disso. Ele é soberano e Ele é bom. Ele é bom. Essa é a essência dEle. Esse é quem Ele é. Nada do que os outros falam pode provar o contrário disso. Ele é bom. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Quando você sabe disso, você tem uma esperança restabelecida dentro do seu coração. Está passando por crise? Se apegue à palavra. Nós vamos entrar aqui no terceiro ponto. E o primeiro ponto eu falei sobre fuga, não fuja. O segundo ponto eu falei que Deus está trabalhando. E você precisa entender hoje que Deus está trabalhando a seu favor. E o terceiro ponto é o recomeço. Ou para alguns, o começo. Não é fácil recomeçar. Quantos aqui perderam o emprego durante a pandemia? Gente, essa igreja é muito abençoada. Não atingiu a igreja, só a galera que está lá fora. E outras igrejas. Quem aqui perdeu o emprego durante a pandemia? E criaram coragem, glória a Deus por isso. Não é difícil recomeçar? O medo, a incerteza, a insegurança. Eu vou começar com algo que eu não sou bom. Eu tenho um amigo meu, Bernardo, ele, não sei se ele está aqui hoje. B, está aqui? Não sei se ele está. Deve ter vindo de manhã. Mas ele era mergulhador. Ele morava em Vila Velha, Espírito Santo. E ele era mergulhador lá. Ele fazia manutenção em navios. E era muito louco assim você pegar o que ele fazia. Só que ele mudou para São Paulo, capital. E aqui em São Paulo, meu querido, tem praia, mas é 70 quilômetros daqui o Porto de Santos. Então ele teve que se reinventar com a ajuda de pessoas especiais, como o Serginho que está aqui, e outros irmãos que Deus colocou no caminho dele. Ele teve que se reinventar, e durante esse processo ele falou e conversou comigo muitas vezes, me ligou chorando: eu vou voltar para Vila Velha. E o que eu falava para ele foi: você me contou um dia que o Senhor te tirou de lá. Não volte para um lugar onde Deus não quer que você esteja. Hoje ele está trabalhando num lugar e ele está muito feliz. Não é fácil recomeçar. Não é fácil recomeçar. Mas quando você entende que Deus está no controle, você entende que o recomeço pode ser bom. E para recomeçar, Noemi tinha que voltar para Belém. Porque mostra lá que voltou a ter pão na casa de pão. Se nós pegarmos o versículo 6, diz assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O Senhor ia fazer. O Senhor não fez simplesmente porque Noemi saiu e Deus queria que ela voltasse. Não, o Senhor ia fazer, e o Senhor vai fazer na sua vida, só que tem um tempo. Não queira apressar, não há nada que você faça que apresse o tempo de Deus, e não há nada que você faça que retroceda ao tempo de Deus. O tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Aceita, só aceita, aceita e confia. Noemi talvez não tivesse passado, e aí, cara, você vai me falar assim: mas se Noemi não tivesse ido para Moabe, não teria conhecido Ruth. Deixa eu te falar uma coisa: Deus faz coisas incríveis. Deus poderia trazer Ruth de uma outra forma, sem que Malom e Quilion morressem, sem que Elimeleque morresse. Eu não sei qual seria o desfecho dessa história, mas eu sei que Noemi saiu de Moabe à procura de algo, e ela não encontrou esse algo. Muito pelo contrário, ela voltou ainda pior.
ela voltou machucada com Deus, ela voltou machucada na sua alma, no seu espírito. O que adianta ter pão na casa de pão, se Noemi e Ruth não aceitassem o desafio de recomeçar? De nada ia adiantar. Elas precisavam se posicionar. E o que Deus está falando com você hoje é que talvez você esteja com medo de voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído. Eu estou falando especificamente da vontade dele. Talvez você esteja vivendo uma vida de pecado. Talvez você esteja vivendo uma vida de perversidade. Talvez você esteja vivendo uma vida de mentira. Talvez você esteja vivendo uma vida onde a sua boca só diz coisas ruins. Volte para o lugar onde você não deveria ter saído, que é a presença de Deus. Salmos 37, 3-5 diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja indeciso para recomeçar, ou então para começar um relacionamento. Não sei se agora é o momento de eu entregar a minha vida para Jesus, ou então não sei se agora é hora de eu voltar para Jesus. Deixa eu tacar essa pedra em você aqui. Pessoas indecisas não ocupam lugares. Vou repetir. Pessoas indecisas não ocupam lugares. Pessoas indecisas não avançam. Pessoas indecisas não experimentam coisas novas. Se Noemi tivesse ficado na indecisão, poxa vida, será que eu volto? Será que eu não volto? Será que eu fico? Será que eu vou lá, fico aqui? Ela não teria sua história transformada. Se Ruth não a apoiasse, não desse suporte, Ruth não teria conhecido Boaz, elas não teriam tido a sua vida reestruturada, reescrita. Deus pode fazer de você, que é um pecador, que veio de uma descendência amaldiçoada, assim como Ruth veio, e fazer uma pessoa importante numa genealogia e transformar a geração. Ruth foi bisavó, se eu não me engano, do rei Davi. Faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Pare com essa indecisão e de uma vez por todas assuma quem você é perante Deus. Aliás, assuma quem Deus é para você. Quem Deus é para você. Foi exatamente isso que Ruth fez. O recomeço serviu para Noemi, o começo serviu para Ruth. Olha só o que Ruth diz no versículo 16 e 17: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth teve uma cultura completamente diferente de Noemi. Ruth nasceu num lugar pagão, onde outros deuses, falsos deuses, eram adorados. Ela cresceu no meio desse. Ela cresceu no meio desse povo, no meio dessa nação, no meio dessa cultura. Mas ela reconheceu algo em Noemi. Reconheceu que o Deus de Noemi era um Deus verdadeiro. E ela falou: o teu Deus é o meu Deus, e eu quero esse Deus para mim. Eu quero esse Deus para mim. Por mais que você diga que Ele é um mau Deus, por mais que você diga que Ele está pesando a mão contra você, eu quero esse Deus para mim. É o que você precisa dizer hoje: eu quero esse Deus para mim. Ruth reconhece que o Deus de Noemi era o Deus verdadeiro. Ela decide largar a mão de tudo. Ela decide largar a mão da sua cultura. Ela decide largar a mão da sua nação. E o que eu quero te falar aqui hoje é que começar é possível, e recomeçar é mais possível ainda. Basta você querer, porque o Pai Celestial quer, Deus quer. Quando você recomeça, a sua história é escrita de uma outra forma. Quando você começa, o seu passado fica para trás e você começa a experimentar coisas novas. Olha só o que Ruth no capítulo 4, versículo 13 a 15 diz a respeito de Ruth e a respeito de Noemi. Olha só o que o recomeço fez na vida de Noemi.
Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não a deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha o que Deus faz, olha o que Deus fez, e olha o que Deus vai fazer na sua vida. O resultado de um recomeço é que você precisa tirar os seus olhos da situação, do geral, e voltar os seus olhos para Jesus, de onde os seus olhos nunca deveriam ter saído. E o resultado do começo é um pertencimento a algum Deus, ao Deus verdadeiro. É o pertencimento ao Deus real. É a sua geração e as gerações que virão após você sendo transformadas e conhecendo algo que talvez você não tenha conhecido. O resultado do começo é o seu nome estar escrito no livro da vida. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Eu queria em primeiro lugar orar com você que entrou aqui hoje, ou que está nos assistindo hoje. E talvez você seja como Ruth. Talvez você seja como Ruth. Talvez você não tenha crescido num ambiente onde Jesus era adorado. Talvez você não cresceu num ambiente onde se orava. Talvez você não cresceu num ambiente onde se falava. E você não conhece. Eu estou aqui para te apresentar o Deus que mudou a história de Ruth. É o mesmo Deus que quer mudar a sua história. Naquela época não existia Jesus, mas Boaz foi um tipo de Jesus, um remidor de Ruth. Mas Jesus veio, desceu à terra, morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, para que você pudesse ser salvo um dia, para que você pudesse entregar o seu coração para Ele e ter de uma vez por toda a sua vida transformada. Mas a palavra de Deus diz que você precisa convidá-lo para entrar no seu coração, que você precisa aceitar no seu coração e confessar com a sua boca. E esse convite eu quero fazer para você que nunca fez uma oração, mas que entrou aqui hoje desesperada, entrou aqui hoje sem força, entrou aqui hoje talvez como uma última opção. Talvez a sua história diga que você não é ninguém, mas hoje o Senhor está te dizendo: eu te escolhi para estar aqui. Eu te escolhi para esse dia, para que você entenda que eu tenho uma nova história na sua vida. Eu quero ser o seu Senhor. Eu quero ser o teu Deus. Eu quero te ajudar. Eu quero que você consiga olhar para mim e enxergar coisas boas. Eu vou colocar pessoas ao seu lado. Eu vou te ajudar a passar e a superar problemas. Isso é o que o Senhor te diz essa noite. E eu não estou aqui te convidando a servir uma seita, a se tornar uma pessoa religiosa. Eu estou aqui te convidando a entregar o seu coração para que você desenvolva um relacionamento verdadeiro com Jesus. Você e Jesus. Não é um discurso meu, mas é o que Ele deseja para você hoje. Ele deseja o seu coração. E você pode levantar a sua mão agora, se você deseja entregar o seu coração a Jesus. E nós vamos orar com você. Você está aqui e você sente que hoje é o dia de você se encontrar com Deus, de você entregar o seu coração para Jesus e falar: Senhor, eu entrego o meu coração. Eu nem sei o que é isso, mas eu quero que o Senhor venha morar em mim, para que o Senhor mude a minha história, que o Senhor me ajude nos meus dias maus. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Levante a sua mão bem alto onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos orar com você. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida lá atrás. Existe mais alguém desse lado que deseja fazer essa oração? Não perca essa oportunidade, meu querido. Eu não estou falando aqui que se você não aceitar Jesus hoje, você vai morrer amanhã. Não é isso não. Mas eu quero te falar que indecisos não ocupam lugares. Indecisos não avançam. Não perca a oportunidade de tomar uma decisão hoje. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus?
Não tenha vergonha, simplesmente levante a sua mão e nós vamos orar com você onde você estiver. Se você que está nos assistindo online deseja fazer essa oração, eu quero pedir que você ore conosco. Eu queria pedir que você que levantou a sua mão, você aí atrás, você aqui na frente, levante e fique em pé do seu lugar, onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida, eu não tinha enxergado vocês aí atrás. Eu queria pedir, por favor, que vocês viessem aqui à frente. Nós não queremos expor, mas eu queria orar com vocês. Eu queria descer aqui e orar com cada um de vocês. Se você puder vir aqui à frente, nós vamos orar agora. Se você deseja também receber essa oração, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não deixa passar esse dia não. Hoje é um dia especial, um dia de restauração, um dia de encontro. Sai do seu lugar, se você quer vir ainda dá tempo. Indecisos não avançam, indecisos não ocupam lugares. Deus quer escrever a sua história hoje, Deus quer mudar a sua história. Glória a Deus pela sua vida. Deus é bom, Deus é bom. Se você ainda deseja, sai, cara. No meu coração arde ainda dizendo que existem mais pessoas. Sai do seu lugar, pode vir. Hoje vai ser um grande dia. Hoje nós estamos saqueando o inferno. No dias em que o inferno é tomado à força, nós estamos aqui. Nós sabemos o que nós geramos aqui. Nós começamos esse culto aqui 5 horas da tarde, entregando ao Senhor, orando e dizendo: Senhor, o Senhor é o rei deste lugar. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. E o resultado dessa entrega são vidas e vidas se convertendo. Eu queria chamar os pastores da Church que estão aqui hoje. Queria pedir que você, não sei se o Murilo está aí, ou quem mais está aí, pastora Clícia, se a senhora tiver dificuldade de ficar em pé, tá bem? Tá zero? Você é minha pastora. Cadê o Diegão? Pastora Tayla também, queria pedir que vocês descessem para nós orarmos pela vida deles. Pastor Ed está aqui. Pastor Lucas Wagner, eu não sei onde está. Pastor, quem mais está aí? Bom, vem aqui os pastores que estão aqui, nós vamos orar. E se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, eu vou orar com você. Vai aparecer um QR Code na sua tela. Então você escaneia esse QR Code e nós vamos orar com você, amém? Eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração e que você orasse hoje comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu confesso que o Senhor é o meu remidor, que o Senhor é aquele que comprou a minha vida. Eu te agradeço. Eu confesso o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e o meu Salvador. Jesus, que a minha vida tenha uma nova história, assim como Ruth teve a sua nova história escrita. Que a sua presença esteja comigo. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero orar, eu queria pedir que vocês aqui comigo orassem por essas pessoas, por favor. Senhor Jesus, Pai, nós louvamos o Senhor pela vida dos seus filhos. Nós entregamos ao Senhor, Pai, pedimos que o Senhor reescreva a história, pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, Pai, que elas possam ser cheias da sua presença, que elas possam ser transformadas pelo Senhor, Deus, que elas possam sentir o seu amor, o seu cuidado. Senhor, em nome de Jesus nós declaramos a sua paz sobre as mentes, sobre os corações. Declaramos que a partir de hoje são um povo, Pai, escolhido pelo Senhor, nação eleita, sacerdócio santo. Senhor, nós consagramos ao Senhor os seus filhos, aqueles que nos assistem online também fizeram essa oração. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, assim como o Senhor transformou a história de Ruth, que o Senhor recomeçou e reescreveu a história de Noemi, que o Senhor possa mudar a história dos teus filhos, em nome de Jesus. Você que está nesse lugar hoje e deseja um recomeço, eu quero pedir que você levante do seu lugar. Se você deseja recomeçar com o Senhor, se alguma luta, alguma dificuldade atingiu a sua vida e você se afastou da presença dEle, eu peço que você agora comece a falar com o Senhor, que você abra a sua boca e fale assim como Ruth falou: o seu Deus é o meu Deus. Que você traga a sua memória que Ele é um bom Deus, que Ele é soberano, que Ele é santo. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, fale com o Senhor agora e nós vamos orar junto. Eu cantarei na bondade de Deus, te amo, Deus.
estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Diga mais uma vez para o seu espírito, diz que Ele é fiel. És fiel em todo Não importam as lutas, não importam as circunstâncias, Senhor. todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ministra ao seu espírito, diz mais uma vez que Ele é fiel. És fiel em todo Se você ainda não acredita nisso, começa a profetizar sobre a sua vida. tempo, Começa a falar para o seu coração. Começa a falar para a sua mente que Ele é um bom Deus. todo fôlego que tenho, Mais uma vez nós vamos dizer que Ele é fiel. cantarei a bondade de Deus. Levante as suas mãos e diz mais uma vez que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá,
Agora esse daqui eu quero falar, que Deus me mostra que existem pessoas aqui hoje que querem ver a bondade dele, mas ainda não estão conseguindo. Que querem de fato ver a bondade dele, que querem de fato sentir a bondade dele, mas não sei se é uma marra, não sei se é uma venda, mas não estão conseguindo se desvencilhar disso. E o Senhor me mostra o que Ele quer fazer na sua vida hoje, é transformar a sua história de uma vez por todas, para que você não somente cante isso da boca para fora, mas que você seja um testemunho da bondade dEle. Então, se você entrou nesse lugar aqui, a igreja está de olhos fechados, eu quero pedir que você mantenha o seu espírito em adoração e oração, mas se você entrou aqui, quer de fato entender que Ele é bom, quer de fato profetizar que Ele é bom, mas algo está te prendendo, algo está fazendo com que você não consiga, eu quero pedir que você venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Se você tem coragem para isso, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar com você agora. E você vai ser tocado, e você vai ser cheia da presença do Senhor. Você vai ser cheio da presença do Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Essa mensagem é para você. Você está falando: Senhor, tá bom, eu sei que o Senhor é bom, mas eu não quero mais saber que o Senhor é bom com base nas experiências de outras pessoas. Eu quero ser ministrada pela sua bondade hoje. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. E nós como corpo, nós como família, você que está aqui nesse lugar, você vai levantar suas mãos e vai estender as suas mãos sobre esse lugar. Eu queria pedir, chamar o pastor Edmilson. Queria pedir que o pastor Edmilson estivesse aqui intercedendo. Queria pedir que o Lucas descesse aqui e estivesse intercedendo. Nós vamos orar pelas suas vidas. E em nome de Jesus você vai ser tocado agora. Eu digo que nós somos uma família. Quem aqui se considera uma família? Então você vai levantar um clamor no seu lugar sobre a vida dessas pessoas que estão aqui. Porque esse é o corpo de Cristo. Se um está fraco, todos estamos fracos. Se um está forte, todos estamos fortes. Então nós vamos fortalecer a vida deles agora. Eu quero pedir que você levante a sua mão e que você comece a interceder agora sobre a vida deles. Se você ora em línguas, libera. Comece a falar em línguas. Comece a orar em línguas. Levante a sua voz. Vamos estremecer esse lugar com a presença do Senhor. Levante a sua voz. Comece a ministrar. Senhor, nós declaramos cura sobre as almas agora. Nós declaramos cura sobre as almas agora, Pai. Nós declaramos, Senhor, que a despeito das dificuldades, a despeito das histórias, nós declaramos que o Teu povo é amado. Nós declaramos que toda rejeição, que toda palavra de maldição lançada sobre as almas está lançada agora no inferno, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a Tua presença sobre a vida dos Teus filhos. E nós damos voz agora. Nós declaramos: demônio que causa confusão, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Pai, batalhando e clamando a Tua bondade e forma, Senhor, sobre a vida deles. Pai, que eles possam sentir. Ministre os corações. Vai liberando, meu irmão. Vai liberando. Seja ministrado. Seja ministrado. Seja ministrado. Xererei, canta lava, xererei, xererei, canta lavará. Em nome de Jesus. Seja ministrado agora pela bondade de Deus. Seja ministrado agora pela graça de Deus. Seja ministrado agora pelo favor de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a declaração boa sobre a vida do Teu filho. Cantarei a bondade de Deus.
dizendo isso, declare tua bondade. Bondade te seguirá, Senhor. Tua bondade te seguirá, Senhor. Tua bondade te seguirá, Senhor. Tua bondade te seguirá, Senhor. Eu quero pedir que você que está aqui à frente não saia não. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tive depressão. Eu fui curado da depressão, já contei esse testemunho aqui. Mas uma coisa que eu tive que lidar na minha mente muitas vezes foi quando eu estava triste e o pensamento de, puxa, eu estou depressivo de novo, voltava na minha memória. Eu falava, poxa vida, mas Deus não me curou? E aí eu lia estudos que mostravam que uma pessoa que já teve depressão tinha 75% de chance de voltar a ter depressão. Eu falava, não, está amarrado, porque Deus me curou. E eu tive que lidar com isso durante algum tempo. Porque não é porque eu fui curado da depressão que eu nunca mais ia ficar triste. Não é porque eu tinha sido curado da depressão que eu nunca mais ia enfrentar problema. Mas eu sabia que eu tinha que falar para a minha alma, porque está batida a minha alma. Porque você está se movendo dentro de mim. Se aquieta e confia que Deus já te curou. Essa é a minha oração. Eu quero falar para vocês que vocês já foram curados e a bondade do Senhor já está sobre a vida de vocês. E quando vocês sentirem um vazio, quando vocês sentirem uma inquietação, pergunte para si, porque está abatido a minha alma. O Senhor meu Deus é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Eu não aceito voltar de onde eu estava. Hoje eu sei que vai ter dias que eu vou estar triste. E eu também sei que nos dias que eu estou triste, não é porque eu estou depressivo, é simplesmente que eu estou triste. E eu quero falar para vocês, se coloquem nesse lugar. A bondade de Deus seguirá a vida de cada um de vocês. Quando vocês não sentirem, chorem, clamem na presença do Senhor, porque Ele vai responder a oração de cada um de vocês. Vocês são amados, por mim vocês já são amados, quem dirá por Deus? Vocês são especiais. Senhor, em nome de Jesus, eu cubro agora, Senhor, os teus filhos com a sua proteção, Pai. Eu peço que o Senhor blinde os sentimentos, que o Senhor guarde os corações, que eles saibam, Pai, que eles experimentem que o Senhor é um bom Deus e que a sua bondade está sobre a vida deles. Senhor, quando tudo não parece caminhar para um lado bom, que eles saibam que o Senhor está trabalhando e o Senhor sempre está disposto a um recomeço, a um novo começo. É isso que eu oro sobre a vida deles e declaro a tua paz sobre as emoções, a tua paz sobre os sentimentos, a tua paz, Senhor, sobre os seus passos, e que eles tenham uma semana onde eles sintam a alegria. Senhor, eu declaro a alegria sobre a vida deles. Eu declaro que toda tristeza cesse agora, saia agora em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de sorriso, de alegria, de regozijo na sua presença, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode dar um grito de júbilo para o Senhor aí?